Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Animados para a aula de hoje? Eu tenho certeza que ela vai ser maravilhosa. Na nossa aula de história de hoje, falaremos sobre os primeiros habitantes do Brasil, os povos indígenas. Você sabia que a nossa região, a região norte, abriga a maior quantidade de povos indígenas do Brasil? É isso aí, minha gente! Os historiadores afirmam que os indígenas chegaram nas terras brasileiras há cerca de 65 mil anos atrás, maior tempão, e eles vieram da Ásia. Quando os portugueses aqui chegaram, já existiam centenas de nações indígenas, algumas tão diferentes das outras, como é diferente o Brasil da Inglaterra. Os indígenas já viviam com suas crenças, seus costumes e seus hábitos, que inclusive eram muito diferentes dos hábitos europeus. Um desses pontos de diferença era o nomadismo e o seminomadismo. Enquanto que os europeus eram sedentários e eram fixos em suas terras, centenas de povos indígenas possuíam modos de vida de acordo com as suas crenças, ou seja, alguns eram nômades porque buscavam pela terra sem males, como é o caso dos Guarani. Ou seja, estavam sempre se movimentando de um lugar para o outro. Outros já eram meio que seminômades, sabe? Que eles iam se mudando conforme os recursos naturais iam acabando. Então, se aquela árvore de maçã não estava mais dando maçã e não tinha mais nenhuma outra fruta por perto, eles iam para outro local, porque eles não sabiam plantar e eles ainda não tinham esse costume de cuidar dos animais. Um dos primeiros povos indígenas que se tem registros no Brasil são os homens de Umbu. Eles viveram nos Campos do Sul há cerca de 13 mil anos atrás por aqui, logo após a última Era do Gelo. Eu sei que isso deve estar te lembrando algum filme infantil, né? Esses homens eram caçadores-coletores, servidos, e por isso eles eram nômades. Eles não conheciam ainda a agricultura ou pastoreio. Então, eles não tinham como ficar em um lugar só, pois os recursos eles acabavam, e acabavam rápido. Mas algo, de repente, mudou, gente. Há 10 mil anos atrás, o homem fez uma das maiores descobertas da humanidade. Professora, o iPhone? Professora, o computador? Não, minha gente, a agricultura. Isso mesmo. E como a agricultura deu certo. Até hoje a gente pratica e consome coisas vindo da agricultura, assim como os povos indígenas do Brasil. Mas, peraí, professora, e por que a agricultura mudou o estilo de vida dos indígenas e influenciou até mesmo o nosso jeito de viver? Vem comigo que eu vou te explicar melhor. Com a descoberta da agricultura e em seguida do pastoreio, o homem passou a ter uma fonte de comida constante e, assim, passou a permanecer por mais tempo nas regiões. A maioria dos indígenas, por exemplo, eles começaram a abandonar a vida nômade e começaram a se organizar em aldeias fixas, em áreas de solo fértil. Até porque não ia fazer muito mais sentido, né? Eu tô ali cuidando das plantas, das árvores, então eu posso me fixar. Mas é importante eu lembrá-los que nem todos os indígenas aderiram à fixação da terra. E existem diversos motivos. Alguns por motivos religiosos e a busca da terra sem males, como eu já mencionei para vocês, do povo Guarani. Mas outros por, inicialmente, desconhecerem as técnicas agrícolas e assim o solo deixava de ser fértil, ou seja, às vezes eles queimavam o local, eles deixavam o solo de modo que não dava para plantar novamente. Esses povos mudavam-se para onde pudessem plantar, como é o caso dos Tupi-Guarani, o primeiro povo indígena com quem os portugueses tiveram contato. Eles moravam no litoral brasileiro e estavam sempre se movimentando, de norte a sul. Após um tempo, esses povos acabaram por desenvolver técnicas agrícolas e ficou cada vez mais fácil permanecer em uma região. Como será que esses povos indígenas vivem hoje? Pois hoje eu vou te apresentar o modo de vida de algumas etnias indígenas brasileiras, coisas que geralmente a gente não vê no nosso livro de história. A primeira etnia que nós vamos conhecer vai ser a etnia Baré. Esse povo indígena mora no Brasil e mora fora dele também, viu? Em terras brasileiras, eles se localizam no Alto Rio Negro e existem comunidades, inclusive, próximas de Manaus. Vou te contar um segredo. Eu já conheci os Baré e foi uma experiência incrível.
Existem diversas comunidades bem pertinho mesmo aqui de Manaus, e eu fui em uma dessas. Esse povo ainda caça, ainda pesca e ainda coleta, mas também trabalha na agricultura para o próprio consumo. Talvez a sua professora, o seu professor já deva ter mencionado esse tipo de agricultura. É aquela agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Hoje, eles são sedentários, ou seja, estão fixados na terra em que vivem. Não são mais nômades e nem seminômades. Agora, vamos falar sobre os Sateré-Maué. Sateré-Maué é um povo indígena localizado na região do Médio Rio Amazonas. E eu também tenho que te contar esse segredo, porque eu não vou me segurar. Eu também já conheci o Sateré-Maué. Eles estão um pouquinho mais distantes de nós do que o povo Baré. Em geral, eles residem em uma comunidade ou em alguma área rural e eles se dividem na roça, na coleta de alimentos, na caça e também na pesca. Essa etnia tem algo de especial na agricultura, o Guaraná, ou o Aranã, como eles chamam. Eles possuem diversos guaranazais e do Guaraná ralado na água, eles produzem uma bebida cotidiana, que é consumida por eles em diversos momentos, inclusive de modo coletivo, no dia a dia, em rituais, etc. O mais interessante é que a etnia fez do Guaraná um intercomercial e possui uma marca que vende até mesmo fora do Brasil. Olha que incrível! Agora, vamos conhecer um pouco sobre os Camaiurá? Camaiurá é um povo indígena que está localizado no Parque do Xingu. Ele já está um pouquinho longe de nós, lá na área do Alto Xingu, no centro-oeste do Brasil. Eles se dedicam à agricultura principalmente no período de chuvas, quando os peixes ficam mais difíceis de serem pescados. Eles também plantam o urucu ou urucum, usado para as pinturas corporais em diversas cerimônias dessa etnia. Quando você vê os indígenas pintados, você pensa que é tinta, até mesmo alguns alunos podem comentar que é tinta guache, mas não, gente, é essa plantinha, o urucum. Bom, vocês já ouviram falar do povo Yanomami? E estamos voltando para o Amazonas novamente. Só que os Yanomami, além do Amazonas, também vivem na Roraima e na Venezuela. Eles, assim como o povo Baré, ainda caçam, ainda coletam e pescam, mas também praticam a agricultura para o próprio consumo. Hoje, eles são considerados sedentários, ou seja, estão fixados na terra em que eles vivem. Agora, vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje? Está na hora da atividade. Vamos ver então qual é a resposta correta. Olha só, então nomadismo é um modo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, o que caracteriza os povos indígenas lá no início, há muitos anos atrás. E o seminomadismo? Ele vai ser, então, o modo de vida em que as pessoas permanecem no local até os recursos acabarem. Então, o nomadismo, nós vamos lembrar dos povos indígenas bem de antigamente. Já o seminomadismo, nós podemos lembrar do povo Tupi-Guarani. Vamos para a nossa atividade número 2. Como chamava-se um dos primeiros povos indígenas do Brasil que se tem registrado? Qual será? Vamos ver a resposta? São os homens de Umbu, aqueles homens que eu comentei com vocês de muitos anos atrás e que vieram de onde? Lá da região sul. Vamos para a nossa última questão. Leia as palavras e preencha as lacunas em branco para completar a frase abaixo. No meu quadro eu tenho fixarem, nômades, agricultura, seminômades e humanidade. E embaixo eu tenho a tananã, tananã, foi uma grande descoberta da tananã, tananã, o que fez muitos povos indígenas deixarem de ser ou tananã, tananã, para então se na terra. Vamos pensar um pouquinho. Qual foi aquela grande descoberta que a professora falou logo no início da nossa aula? Isso mesmo, foi a agricultura. A agricultura foi uma grande descoberta de quem? Da humanidade. O que fez muitos povos indígenas deixarem de ser
nômades ou seminômades, para então se fixarem na terra. Olha que legal! Queridos estudantes, na aula de hoje aprendemos sobre o processo de fixação da terra dos indígenas no Brasil e como algumas etnias vivem hoje. Fiquem à vontade para pesquisar sobre outros povos indígenas e descobrir como eles vivem atualmente, assim como eu. Até a próxima aula!